Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. A minha convidada hoje é a pneumologista doutora Maria José. Ela vai conversar comigo sobre tuberculose. É só um minutinho que já a gente está de volta. Doctum TV, online 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com a doutora Maria José sobre tuberculose. Olá, doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Maria José, fala pra gente primeiro, conceitua tuberculose. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma micobactéria que a gente chama de bacilo de Koch ou Mycobacterium tuberculosis. Essa doença infecto-contagiosa, ela pode acometer qualquer tecido desde pulmão, pele, músculo, osso, ou seja, qualquer tecido do nosso organismo, causando alguns sintomas que são semelhantes em alguns aspectos, nos aspectos sistêmicos ou gerais, e diferentes dependendo da localização aonde essa micobactéria se aloja e inicia o seu crescimento. Agora, Maria José, tem mais de um tipo de tuberculose? Sim, a que a gente tem de mais comum no Brasil e nos países de terceiro mundo é o Mycobacterium tuberculosis. Então, ela é bastante prevalente e tem uma incidência maior nos países de baixo desenvolvimento socioeconômico e cultural. Mas existem outros tipos de micobactérias, que aqui a gente chama de micobactérias atípicas, que é a Mycobacterium avium, que pode causar também sintomas semelhantes, mas se tratam de uma outra linhagem do mesmo tipo da micobactéria, mas de uma outra linhagem que causa outros tipos de doenças. Agora, o que pode causar essa doença? Então, essa infecção pela micobactéria, como ela é uma doença infecto e contagiosa, ela passa de pessoa a pessoa. Então, essa micobactéria está alojada em um indivíduo que tem a doença em atividade. Esse indivíduo vai espalhar esse bacilo, essa micobactéria, vai contaminar uma terceira pessoa, que vai aspirar esse bacilo e a partir daí ela se torna uma pessoa infectada, ainda não doente. O que determina o início da doença é que esse paciente tenha, mesmo que seja de uma forma intermitente e temporária, uma baixa imunidade que faz com que haja um crescimento dessa micobactéria que estava ali no que a gente chama de período latente, né? Ela não tem um crescimento, mas aquele paciente já foi infectado por essa micobactéria. Então, a partir desse crescimento, dessa multiplicação, é que vai acontecer a doença. Tá, mas qual que é a forma de contágio, então? A forma de contágio é aérea, né? O paciente ou a pessoa que tem a doença, a tuberculose pulmonar ou laríngea, que são as duas formas de contaminação possíveis, ele vai tossir e isso vai formar uma gotícula de água no ar e essa gotícula vai conter essa micobactéria. Então, essa micobactéria vai ser aspirada por essa terceira pessoa ainda não infectada, vai também se alojar dentro da via respiratória desse doente, né? dessa pessoa, na verdade, que ele não é doente ainda, e a partir dali ele se torna uma micobactéria latente, se ele for um paciente naquele momento, uma pessoa naquele momento imunocompetente, ou ele se torna uma pessoa infectada e doente, se ele tiver o seu estado imunológico ali um pouco debilitado. Agora, pode ser contagiado através de um uso do mesmo talher? Não, tuberculose não tem contágio pelo contato direto, mesmo que seja de saliva, isso não acontece. Ela só é transmitida através da tosse, porque é a partir da tosse que ela vai formar essas gotículas, que a gente chama de gotículas de Plug, e
terceira pessoa vai aspirar essa gotícula que contém essa micobactéria e aspirando ela vai se alojar dentro do pulmão. Aí sim ele vai ser infectado. Então, o copo, o talher, o abraço, o beijo, isso não faz tu pegar tuberculose. Mas se você tiver contato contínuo com a pessoa que tem a tuberculose, que está constantemente tossindo, isso vai fazer você estar pelo menos infectado. Uhum. Agora, Maria José, na nossa região, isso é comum? Assim como todo o Brasil, né? No Brasil a distribuição é maior nos estados mais pobres, então Norte e Nordeste tem uma taxa de incidência maior. O Sudeste está aí entre mais ou menos a terceira taxa de incidência e os estados mais do Sul são os que têm menores incidência de tuberculose. Mas é uma taxa de incidência considerada alta ainda dentro do padrão que eu te falei, que são desses locais ou desses países que têm baixo desenvolvimento socioeconômico, né? Então, os países da África são da mesma forma, aqui da América do Sul são da mesma forma, e os países já de primeiro mundo, a incidência de tuberculose é muito baixa, praticamente nenhuma. Quando ocorre às vezes também por contaminação de pessoas oriundas de outros países, né? Os hispânicos nos Estados Unidos que acabam levando a doença para esses países de primeiro mundo. Tá. Agora, Maria José, quanto que uma pessoa tem que se preocupar com tuberculose? Quais os sintomas? O que uma pessoa sente? Principalmente a tosse crônica, né? A tosse a partir de 3 semanas é o sintoma principal da tuberculose. É o que acontece primeiramente, né? A partir do início da infecção, e é o que vai, obviamente, estar mais presente, porque se inicia desde o início da contaminação. Então, a tosse crônica acima de 3 semanas é o primeiro sintoma e aquele que deve dar o alerta de que ele deve procurar um médico, né, para poder fazer as outras avaliações. Posteriormente a isso, o paciente pode evoluir com sangramento, né, com hemoptise, que é tosse com sangue, às vezes misturado na secreção, no catarro, né, na expectoração, que a gente chama de hemoptóico, às vezes o sangramento vivo, sangue mesmo, que é a hemoptise. Isso ocorre porque a tuberculose é um bacilo altamente necrotizante. Então, quando ele começa a multiplicar, ele vai necrotizar o tecido pulmonar e vai causar ali uma cavitação, né? Ele destrói aquele tecido. Destruindo aquele tecido, ele também destrói os vasos sanguíneos, que às vezes se rompem com mais facilidade, né, no esforço da tosse, e acaba acontecendo o sangramento. Além desses sintomas respiratórios mais comuns, o paciente ainda vai ter os sintomas sistêmicos, que também são muito importantes de se observar. Febre diariamente, como ela é uma doença insidiosa, a micobactéria não é uma bactéria comum que cresce rapidamente, por exemplo, como na pneumonia, né? Que 24, 48 horas o paciente já está debilitado e já tem sintomas de febre alta e prostração muito rapidamente. A tuberculose é uma doença insidiosa, por isso que a tosse crônica, né? Ela passa de 3 semanas. Então, por esse motivo, justamente por conta dessa micobactéria ter um crescimento lento. Ela não é de crescimento rápido como uma bactéria comum, de pneumonia comum, por exemplo, como o pneumococo. Então, esse início é lento, mas vai ocorrer, às vezes, associado a sintomas como febre, como eu disse. Normalmente, essa febre é diária, uma vez por dia, e normalmente no final do dia. Isso, coincidentemente, com esse horário da multiplicação do bacilo, que aí vai produzir essa reação leucocitária que acaba sendo para a gente aqui a febre. Aliado à perda do apetite, muito importante, a perda ponderal, né, a perda de peso, muito importante, em geral é acima de 10% do peso corporal, né, o paciente de 70 quilos emagreceria, por exemplo, 7 quilos. Então, como ela é uma doença altamente debilitante, mas é lenta, o paciente às vezes não percebe essa perda de peso, essa febre diariamente, né, e vai protelando como se fosse uma gripe comum, uma tosse comum, e acaba às vezes demorando muito para se fazer o diagnóstico. Deveria ser uma coisa simples e bem rápida, acaba sendo demorado. Quanto mais tempo demora, maior a chance de contaminação de um terceiro, né? Quanto mais tempo demorar para iniciar o tratamento, mais pessoas ele vai estar contaminando, mais ele vai estar infectando e transmitindo a doença. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS,
Você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a doutora Maria José sobre tuberculose. Agora, Maria José, para fazer o diagnóstico, precisa fazer algum exame ou ele é só clínico? Então, o diagnóstico da tuberculose é necessário se ter uma comprovação de que realmente é tuberculose, porque o medicamento que a gente tem para tratar, ele é exclusivo para tratar a tuberculose, ele não é um antibiótico que pode ser usado para outras doenças. Então, esse medicamento só vai ser encontrado no posto, através do programa de tuberculose, e para que ele seja iniciado, existe a necessidade de uma notificação ao Estado, porque é uma doença infecto-contagiosa, para que esse medicamento seja liberado. Então, é necessário sim se fazer o diagnóstico, a partir do momento que o paciente tem sintoma sugestivo, que é a tosse, principalmente, né, associado ou não a esses outros sintomas de febre, perda de peso e tudo mais. O primeiro exame a se fazer é o exame de escarro. O exame de escarro é feito de uma forma muito simples, que é através do BAR, que é uma coloração especial para a micobactéria em geral, né? Ela não diferencia a micobactéria tuberculose de Avium e de outras micobactérias. Mas como no país a incidência é muito ampla, muito grande, então quando você tem um BAR positivo, já se considera que seja MTB, que seja tuberculose mesmo, e se inicia o tratamento a partir daí. Existem hoje testes moleculares que são mais rápidos, na mesma hora se tem um diagnóstico, né? O BAR, apesar de ser muito simples e barato, ele depende do laboratório, né? Do bioquímico, para avaliar a lâmina e saber se ele tem ou não bacilo de Koch. Então, normalmente, isso é muito simples quando o paciente tem escarro, né? E algumas situações, obviamente, especiais, quando o paciente não escarra ou quando é criança. Você tem alguns algoritmos para seguir, para chegar no diagnóstico ou no possível diagnóstico, né? Um diagnóstico de probabilidade, para se iniciar ou não um tratamento de prova. Mas a maior parte das vezes é uma doença muito simples de diagnosticar e barato de diagnosticar, porque o exame é muito barato também. A gente aqui ainda não tem essa disponibilidade do teste molecular, mas o BAR é feito facilmente em qualquer laboratório. Aliado a isso, você tem um diagnóstico através da cultura do bacilo. A cultura é um pouco mais demorado no meio que a gente tem comumente nos laboratórios, demora de 45 a 60 dias. Existem outros meios de cultura que são rápidos, 7 dias, 3 dias, 4 dias, mas que só tem unidade de referência para tuberculose, né? Unidade terciária, hospital especializado em tratar tuberculose. Não tem unidade secundária, que é o que a gente tem na cidade. Nessas situações, só são necessárias, na verdade, quando você tem uma dúvida diagnóstica, quando você tem uma dúvida em relação ao tratamento, se aquele bacilo está resistente ou não, naquele paciente que já iniciou e abandonou várias vezes. Enfim, em algumas situações ele vai ser utilizado. O segundo exame é o raio-x, né? O raio-x de tórax, que também é um exame barato e muito fácil de fazer, facilmente reconhecível, porque a tuberculose tem imagens, tem alterações no raio-x de tórax, né? No pulmão, que são muito características, são muito, às vezes até muito específicas. E então é facilmente também avaliado e associado ao diagnóstico do escarro, ele pode iniciar o tratamento. Agora, Maria José, a tuberculose tem alguma relação com outras doenças? Algumas doenças podem facilitar o aparecimento da tuberculose, principalmente a silicose, que é aquela doença de aspiração de pó de pedra, né? Trabalhador que trabalha com jateamento de areia, que trabalha com quebra de pedra, poço artesiano, fica exposto à sílica e ele vai desenvolver uma doença que a gente chama de silicose pulmonar. Na silicose pulmonar, a tuberculose é uma doença mais frequente, pode se associar, e numa outra doença fúngica, que é a paracoccidiose, que é um fungo que tem em árvores, em mato, em graveto, e é inoculado pela boca, que é o paracoco. O paracoco também tem uma associação importante com a tuberculose. Então, são doenças pulmonares que facilitam o aparecimento da infecção.
que a tuberculose, na verdade, ela não cresce junto com outras bactérias que são aeróbicas, que dependem de oxigênio. Então, quando você tem tuberculose, você não tem pneumonia. E pneumonia não vira tuberculose. A tuberculose é causada por um outro tipo de bactéria, que é a micobactéria, muito diferente das bactérias aeróbicas, né? Que causa a pneumonia comum. Então, uma coisa não vira a outra e uma coisa também não suporta a outra, né? Ou você tem tuberculose ou você tem pneumonia. Essa história de que a pneumonia pode virar e virou tuberculose não existe. Então, algumas doenças são facilitadoras porque são imunossupressoras. Diabetes, insuficiência renal crônica, alcoolismo. Então, são doenças que baixam a imunidade, a AIDS, né, se associa com facilidade, que vai baixar a imunidade daquela pessoa. Então, como a incidência é alta, né, é alto também o número de pacientes infectados, nem sabe que são infectados, acaba ocasionando o aparecimento da doença. Tá. Agora, Maria José, é possível prevenir? Tem algum tipo de vacina? Baseado nisso que a gente falou até agora, assim, por ser uma doença, especialmente de situações socioeconômicas desfavoráveis, a prevenção é justamente o oposto, né? Você se alimentar bem, se cuidar, porque essas condições de má alimentação, né, que ocorrem principalmente nesse paciente também que tem o alcoolismo, né, como doença, que propiciam o início da doença, né? Então, na verdade, a prevenção é a boa alimentação, uma vida saudável, evitar, né, a bebida alcoólica naqueles pacientes que já são mais debilitados, enfim, mas não existe uma forma de prevenção completa. Existe uma vacina, que é a BCG, que é aplicada em crianças a partir do primeiro mês, é obrigatório, né, no cartão vacinal, mas a BCG ela não dá uma imunidade completa, né, é um bacilo atenuado que vai causar uma certa reação imunológica para criar uma certa defesa contra o bacilo, mas ela não evita a doença. E por que então que a gente dá a BCG até hoje, né? Porque ela, na verdade, no Brasil, é uma estatística que ocorre em outros países também, ela diminuiu muito a incidência da meningite tuberculosa, que era uma forma de tuberculose muito comum na criança. Como ela conseguiu diminuir essa incidência de meningite tuberculosa, ela continua sendo aplicada, né? Então, ela não dá essa imunidade, mas ela é importante nesse sentido de que se o neném, né, se a criança tem um estado imunológico já um pouco debilitado, por não formação ainda, né, ele ainda está em formação, ele fica mais propenso a ter uma forma mais grave da tuberculose, que é a meningite. Então, nesse caso, a BCG diminui essa incidência e protege essas crianças dessa infecção com complicação ou uma infecção pior do que a tuberculose. Então, nesse sentido, é bom lembrar que a tuberculose não é só a tuberculose pulmonar. Ela pode, como eu falei no início, ser tuberculose de qualquer tecido, de qualquer órgão. Então, você tem a tuberculose hepática, óssea, de meninge, de língua, de qualquer tecido, né? Intestinal, urinária. A mais comum é a pulmonar porque é a porta de entrada. Mas a partir dali ela pode se disseminar de uma forma sanguínea, né? E se alojar em outros tecidos e causar também a mesma doença. E o tratamento? Então, o tratamento, como eu disse, ele é reservado à tuberculose, que é um esquema que atualmente no Brasil tem 4 drogas agrupadas no mesmo comprimido, que é a rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol. Então, é um tratamento fechado de 6 meses. O paciente tem que se submeter a esse tratamento durante esses 6 meses, que é o que garante a cura completa. A chance de cura desse tratamento é acima de 95%. Então, só fica doente, na verdade, quem não toma o remédio. Ou toma de forma irregular, ou abandona antes do tratamento terminar. Então, essas drogas são manipuladas pelo governo federal, elas são distribuídas pelo governo federal e vão ser distribuídas aos pacientes através desse programa de tuberculose que toda prefeitura tem ou
Como aqui a gente tem, por exemplo, a microrregião de Caratinga, tem um programa de atendimento às outras prefeituras e que vão se beneficiar desse tratamento também a partir desse atendimento. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação no nosso programa. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema? O número do nosso WhatsApp está aparecendo na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa Saúde para você.